Olá pessoal, espero encontrá-los todos bem. Eu sou Adilson, estou como diretor da FATEC Sorocaba. Eu sou o professor Ricardo, vice-diretor da FATEC de Sorocaba. E a gente veio aqui para dar as boas-vindas a vocês para o workshop de Manufatura Avançada, uma iniciativa de todo o colegiado do curso, do coordenador, dos alunos que colocam a mão na massa e fazem com que o evento aconteça. Esse evento é muito importante para que a gente una a teoria à prática, as práticas de inovação, as pesquisas do curso, consiga fazer um diálogo de tudo aquilo que nós produzimos aqui. Quero aproveitar também, dar os parabéns a todos os envolvidos. E, principalmente, esse ano de 2025, que é um ano marcante para nós, né, professora Adilson? Isso mesmo, Ricardo. Neste ano aqui, a FATEC Sorocaba fez 55 anos de existência, já formando quase 12 mil tecnólogos, né, em Sorocaba e região. Então, a gente fica muito feliz de participar novamente desse workshop, dar os parabéns a toda a equipe, né, organizadora, a coordenadoria do curso, né, professor Samuel, a todos os professores e principalmente aos alunos, que é exatamente por isso que estamos aqui, por vocês. Mais uma vez, obrigado e conte sempre com a direção. Obrigado, pessoal. Tchau. Obrigado. Até. Olá, eu sou o professor Samuel Franco, sou professor na FATEC Sorocaba e coordenador do curso superior de tecnologia em manufatura avançada. Hoje estou aqui para apresentar o curso a qual ele foi montado para atender às demandas e às exigências da indústria 4.0. Então nós vamos falar um pouco sobre o que é o curso e que a FATEC Sorocaba sempre esteve de olho no futuro. Finalidade era de buscar atender toda a demanda e também fazer com que os nossos alunos estejam preparados para atender, tanto a nível regional quanto nacional, a demanda das indústrias. Quando falamos em indústria, não se refere só à indústria metal-mecânica. Quando falamos em indústria 4.0, ela se aplica à indústria da moda, à indústria do entretenimento, à indústria farmacêutica, à indústria química, petroquímica, e também à indústria metal-mecânica no sistema automotivo aí que nós temos muito visto, né, a aplicação da indústria 4.0. Pois bem, como nós falamos então que estamos preparados para o futuro e com uma visão sempre relacionada ao futuro, então o que é estar preparando-se para o futuro? O que significa esse olhar para o futuro? Quando falamos em indústria 4.0, estamos falando em conectividade. Estamos falando em interagir as tecnologias que estão presentes. Internet das coisas? Já temos. Robótica? Já temos. IoT, Big Data, faz parte hoje do nosso cotidiano. E o que esse curso, então, de manufatura avançada vem a realizar? Ele vem agregar essas tecnologias para que venhamos a ter um ambiente mais competitivo, um ambiente mais autônomo. Mas para isso, nós precisamos então pensar no futuro. Então, o que seria o futuro? O futuro é para quem faz análise. É para nós realizarmos a análise de uma circunstância para uma melhoria contínua. Analisar aquela operação fabril para que venhamos a tornar mais efetiva, com maior qualidade. E através disso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos desenvolver todas essas tecnologias que hoje estão presentes no nosso dia a dia. Somos protagonistas da manufatura aditiva, da robótica, da integração de sistemas, da forma em que nós vamos coletar esses dados
e enviar para a nuvem. E através então desses dados, nós precisamos então de analisar. Devido a isso, então, nós montamos um curso voltado para o mercado, voltado para a indústria 4.0. Chamamos então esse curso de Manufatura Avançada. Um curso voltado para a indústria 4.0. Mas qual é a finalidade desse curso? Que o aluno irá aprender. Então, o aluno irá aprender a transformar um ambiente de manufatura convencional, um ambiente de manufatura atual, em um ambiente mais tecnológico, estruturado o curso em blocos temáticos, aonde o curso montado por competência, os alunos realizam as atividades práticas e dentro dessas atividades práticas já estão sendo avaliados. Com isso, o conteúdo ele é dividido em desenvolvimento integrado de produtos, em manufatura, em processos de manufatura, na análise do desenvolvimento dos sistemas, na parte eletrônica e automação. Além de que nós temos nesse curso inglês do primeiro ao sexto semestre, com possibilidades do aluno, ao terminar o curso, conseguir fazer aí os testes de qualificação da língua inglesa. Mas, onde vamos então trabalhar? Pode ser na indústria, pode ser nas instituições governamentais, dentro da indústria, na transformação em si de um produto, ou no desenvolvimento de novos produtos, na integração, na automação desse sistema. Podemos também atuar em escolas, em hospitais, em centros de pesquisa tecnológicas, em empresas de geração e transmissão de energia. Pois bem, um aspecto muito amplo para nós atuarmos nesse curso de manufatura avançada. Um curso de sistemas de integração. Vamos integrar as máquinas, integrar as informações. Como mencionamos, a Faculdade de Tecnologia de Sorocaba está completando 55 anos. Nessa trajetória, iniciou-se lá com os cursos voltados para uma operação de fabricação mecânica, de oficinas, que lá na década de 70 era a necessidade da região da expansão da cidade. Depois, projetos mecânicos. Chegou-se então à área da informática, com análise e desenvolvimento de sistemas. E por que não atuarmos na área médica? Opa! Iniciou-se então um curso de manutenção, projeto e instalação de equipamento médico hospitalar, de que hoje é voltado então para sistemas biomédicos. Hoje relacionamos então os cursos em que a Faculdade de Tecnologia possui, e dentro deles então temos o curso de manufatura avançada, direcionado então para a integração de sistemas, a indústria 4.0. Então nós mencionamos que o futuro está em suas mãos. Como nós vamos prever o futuro? Não, nós não vamos prever o futuro. Nós vamos criar o futuro. E convidamos a todos vocês a participarem dessa criação junto conosco. Então, o futuro começa aqui, na FATEC Sorocaba. Olá, meu nome é João Guilherme Costa Paulino, sou aluno do primeiro semestre do curso de Manufatura Avançada. Estou aqui para apresentar sobre controladores industriais, tá, o CLP e CNC, e sobre o microcontrolador Arduino. Começando pelo CLP. O que é o CLP? O CLP, também conhecido como controlador lógico programável, ele surgiu lá na década de 1960 como uma resposta à necessidade das indústrias
melhorarem a sua flexibilidade e a sua produção, substituindo relés e facilitando a reprogramação e manutenção das linhas de montagem. Ele é como um computador industrial. Ele pode ser utilizado tanto na robótica, quanto em máquinas autônomas e em sistemas automatizados. Ele permite realizar tudo que um comando elétrico faria e ainda faria além. Por causa de sua menor quantidade de hardware presente nele, isso acaba facilitando muito a construção, o processo do procedimento da indústria. O CLP ele é programado de diferentes formas. Existem inúmeras, mas eu coloquei uma das principais formas que ele é utilizado. Mas vale lembrar que cada indústria tem uma forma diferente. Uma das formas que eles são programados é pelo ladder. Essa programação que é como fosse um desenho, lembra muito um circuito elétrico. Além do ladder, temos também a lista de instruções e temos também os blocos de função, que funcionam dessa forma, lembrando muito um fluxograma. Agora irei falar sobre o CNC. O CNC, também conhecido como controlador numérico computadorizado, é um sistema de computadores feitos para o controle de máquinas. Ele realiza o controle de um equipamento de forma computadorizada e utilizando softwares pré-programados para controlar os movimentos de máquinas mais complexos. Por exemplo, os tornos. E além dos tornos, também outras ferramentas que fazem a utilização do corte. As ferramentas de corte são usadas para remover ou depositar materiais. Com estas ferramentas e o controle computadorizado, a sua precisão aumenta. E com esse aumento de precisão, ele acaba melhorando o processo da produção de produtos manufaturados. E o CNC, ele funciona de duas formas quando você for programar ele também. Ele pode funcionar em circuitos abertos ou circuitos fechados. Em circuitos abertos, o operador da máquina desenvolve um controlador numérico por meio de o código G ou também por arquivos de trabalho, utilizando o software CAD, como um exemplo aqui que eu utilizei, onde você faz a programação pelo software do CAD. Em um circuito aberto, o sistema de controle não monitora a posição real dos eixos após a emissão do seu comando, o que significa que quando você utiliza o circuito fechado, não há feedback na máquina. Ele vai fazendo o processo que ele já foi mandado fazer. Em circuito aberto existe a opção de você poder arrumar esse processo enquanto ele faz a operação. Além disso, temos também a forma de utilização do CNC. O CNC, com sua eficiência e sua precisão nas indústrias, ele utiliza duas formas. Ele utiliza o método da eletroerosão, EDM, que do inglês significa Electrical Discharge Machine, ou seja, é um processo de descarga elétrica mecânica. Ele funciona como de forma de uma erosão térmica entre dois eletrodos, sendo eles um conectado com a ferramenta,
podendo ser feita tanto de cobre quanto de grafite. E enquanto a outra ponta é utilizado para a fabricação de moldes e matrizes. O outro eletrodo, além desse que é conectado com o cobre e o grafite, é o fluido dielétrico, onde ele é banhado por esse fluido. E essa forma é amplamente utilizada em moldes e matrizes da indústria de polímeros e da metalurgia. Agora, a outra forma que é utilizado o CNC é pelo fio EDM, que é um processo bem mais preciso na utilização da máquina. Ele utiliza também eletrodos, só que eletrodos de arame. Esses eletrodos de arame, que são utilizados como ferramentas de corte, são aplicados para melhorar a sua precisão e é bastante utilizado na indústria aeroespacial e na produção de componentes eletrônicos. Bem, agora irei falar sobre o Arduino. O que é o Arduino? O Arduino ele é um microcontrolador. Ele é bem simples e ele vem no pacote onde é tudo muito embutido. Por exemplo, aqui você tem o Power, onde tem os volts e o GND. Temos entradas analógicas para, por exemplo, sensores que utilizem medidas que são baseadas em algo mais como utilizamos no dia a dia, como por exemplo a temperatura. Temos também as portas digitais e além das portas digitais temos o microcontrolador. O Arduino ele é muito mais utilizado como uma forma de aprendizado. Isto é, ele não é muito voltado na questão da indústria. Porém, ele é uma boa forma de porta de entrada, se você quiser entender como os controladores industriais funcionam. Aqui você pode aprender como é que ele funciona. Ele é bem simples e dá para fazer vários circuitos bacanas com ele. E o Arduino, ele funciona à base da programação C++. O C++, ele você faz a programação para um circuito que você quer fazer. Como, por exemplo, você quer ativar um motorzinho. Você pode. Aí você acaba programando pelo C++, utilizando o software Arduino IDE. É lá onde você irá fazer a sua programação, onde você irá conectar com o Arduino. E assim você poderá utilizar esse microcontrolador para fazer diversas coisas que você queira fazer, diversos projetos que você queira aprender a fazer. Agradeço muito pela atenção. Olá, eu sou Henrique Balbino Elias, do curso de Manufatura Avançada no terceiro semestre. Eu venho apresentar o nosso projeto, que é um AGV. Bom, o que é um AGV? Da sigla em inglês, Automated Guided Vehicle, ou em português, Veículo Guiado Automatizado. O veículo guiado automatizado, também chamado de veículo autoguiado, é um dos tipos de robô autônomo muito utilizado nas indústrias. Ele é utilizado para transporte de carga de um ponto ao outro por meio de rotas pré-programadas. Vou cortar só para eu voltar. Achei que fala bem. Um veículo autoguiado. Que droga! Um veículo guiado automatizado, também chamado de veículo autoguiado, é um dos tipos de robô autônomos muito utilizado nas indústrias. Ele é utilizado para o transporte de carga de um ponto ao outro por meio de rotas pré-programadas, auxiliando o gerenciamento de armazéns ou fornecimento de produtos ou matérias dentro da empresa. Que ódio! Fala tudo certinho para não. Um veículo... Meu Deus do céu, não sei falar mesmo. Um veículo guiado automatizado, também chamado de veículo autoguiado, é um dos tipos de robô autônomo muito utilizado nas indústrias. Ele é utilizado para transporte de carga de um ponto ao outro por meio de rotas pré-programadas, auxiliando no gerenciamento de armazéns
ou fornecimento de produtos ou materiais dentro de uma empresa. Suas aplicações são abastecimento de linhas de produção, gerenciamento de armazéns e trabalhar em ambientes perigosos. Por exemplo, como que é? Essa parte eu até esqueci. Suas aplicações são abastecimento de linhas de produção, gerenciamento de armazéns e a substituição de funcionários em ambientes perigosos. Nosso objetivo é: nosso projeto tem como objetivo a construção de um protótipo funcional de AGV, seguidor de linha, equipado com uma série de sensores infravermelhos para a identificação de rotas pré-estabelecidas por meio de faixas pretas no chão. Também deverá ser capaz de parar e desviar de possíveis objetos em seu caminho, em ordem de evitar acidentes com pessoas ou somente objetos acidentalmente posicionados em sua rota. Estado atual. A estrutura do nosso projeto foi feita com perfis de alumínio estruturais de 80 por 40. A partir de sensoriamento, tanto sensores de distância quanto seguidores de linha já foram configurados e calibrados. A movimentação. Nós temos a estrutura fixados 4 rodízios giratórios e 2 de suas rodas ligadas aos eixos dos motores de passo, que serão responsáveis pela Beleza. A parte estrutural, a estrutura do AGV foi feita por perfis estruturais. A estrutura da AGV foi construída com perfis estruturais de alumínio 80-40, um material leve e resistente. A parte de sensoriamento, tanto sensores de distância quanto seguidor de linha já foram configurados e calibrados. A parte de movimentação, fixadas as estruturas, existem 4 rodízios giratórios em 2 de suas rodas ligadas aos eixos dos motores de passo, que são responsáveis pela locomoção. Já na parte de controle, o AGV conta com um Arduino Mega, que estará ligado aos demais componentes para a coleta de dados e controle dos motores, sendo o cérebro do nosso projeto. Agora acho que é só a parte do vídeo, né? Mostrar ele funcionando. Muito obrigado pela atenção e fiquem agora com um vídeo de demonstração do nosso projeto. Olá, meu nome é Henrique Lima, eu sou aluno do curso de Manufatura Avançada da FATEC e eu vou falar um pouco sobre a indústria 4.0 aqui em alguns países do mundo. Começando pela China. A China em 2024 ela ultrapassou a Alemanha, na densidade de robôs industriais, atingindo aí a marca de cerca de 470 robôs a cada 10 mil trabalhadores. O governo chinês investiu de 2020 para cá cerca de 1,5 trilhões de dólares para impulsionar a digitalização industrial. O governo chinês lançou a iniciativa Made in China 2025, investindo bilhões de dólares para transformar o país no maior hub industrial e automatizado do mundo, diminuindo aí a dependência de tecnologias estrangeiras. Alemanha, o termo indústria 4.0 surgiu na Alemanha em 2011, 2012. E por ser o pioneiro a criar as políticas públicas voltadas ao incentivo de novas tecnologias, fez com que ele seja o líder na implementação de internet das coisas para integrar os sistemas no chão de fábrica. O programa Indústria 4.0, que foi iniciado em 2011 também, se tornou uma referência global promovendo a automação, manufatura inteligente e a integração digital. Ele possui atualmente 429 robôs a cada 10 mil trabalhadores, sendo aí também um dos países mais robotizados do mundo. A estratégia alemã foca na integração de sistemas cyberfísicos e automação inteligente, com forte incentivo do governo e investimentos privados. Estados Unidos. Os Estados Unidos é um país que investe pesado em pesquisa e desenvolvimento e já possui um mercado altamente avançado em inteligência artificial e análise de Big Data. Em termos de estatística, do seu PIB, ele investe aproximadamente 3% em pesquisa e desenvolvimento. Isso resulta que
aproximadamente 1/4 aí do valor agregado à indústria de transformação no mundo vem dos americanos, né? Empresas como a Tesla, a Amazon e o Google estão à frente na aplicação da robótica colaborativa e no aprendizado de máquina na manufatura. Japão. O Japão é um país que investe muito em robótica avançada, o que garante, né, que os japoneses sejam liderança em diversos setores industriais. Ele é líder mundial na fabricação de robôs industriais, com empresas como a Fanuc e a Scala. Possui 392 robôs a cada 10 mil trabalhadores, e empresas como a Toyota e a Fanuc são líderes aí na adoção de automação e IA nos seus processos. A Toyota, como a gente tem Toyota aqui em Sorocaba, a gente sabe que é uma empresa que utiliza muito da robótica aí nos seus processos produtivos. Obrigado pela atenção. Olá, sou Estevão Felipe, aluno do 4º período do curso de Manufatura Avançada da FATEC Sorocaba. Com muito prazer, mais um ano, estar participando do workshop de Manufatura Avançada. Vamos falar sobre as atualidades da indústria 4.0 no Brasil. Olá, eu sou Felipe, aluno do 4º semestre de Manufatura Avançada, e iremos comentar um pouco sobre as atualidades da indústria 4.0 no Brasil. Bom, iniciando, a indústria 4.0 surgiu por volta dos anos de 2000, porém, no Brasil só se consolidou a partir de 2013. Em 2024, apenas 23% das empresas estão preparadas para a indústria 4.0. Isso é uma queda de 30% comparado ao ano de 2017. Crescimento de mercado. No Brasil, podemos observar que em 2022 tivemos um aumento de 1,77 bilhões de dólares. E até 2028 podemos chegar a 5,62 bilhões de dólares. Isso representa um aumento anual de 21% entre 2023 a 2028. Quanto aos setores que tiveram mais destaque da indústria 4.0 no Brasil, posso denotar um setor que teve mais destaque, que é o setor da informática, com 88%, e com menor destaque, o com manufatura em couro, a produção de artefatos de couro. A gente até sabe o motivo por não ser tão aderente à manufatura avançada da indústria 4.0, por ter a necessidade de operações manuais. Então, os setores com maior destaque são os setores de informática em geral, como havia dito, com 88%, o de biocombustível, 81%, limpeza e cosméticos, com 80%. Seguido pelos setores com menor adesão. São os setores da impressão e reprodução de gravações, 46%, couros e artefatos, 45%, e produtos de minerais não metálicos, 44%. Os desafios da indústria 4.0. Em primeiro lugar, temos o custo de implementação, porque é muito caro a adaptação de uma fábrica para a indústria 4.0, partindo do seu sistema atual de operação para uma automação. O segundo ponto é a falta de conhecimentos de profissionais para atuarem na indústria 4.0, coisa que a FATEC de Sorocaba já está fazendo, já está preparando os profissionais já há 9 anos para esta área da indústria, e a infraestrutura e cultura organizacional. São esses 3 pontos de maior dificuldade que a indústria 4.0 tem sofrido na atualidade. O futuro da indústria 4.0 no Brasil, sabemos que ela não está bem consolidada. A gente tem um longo caminho para que ela seja exata no nosso país,
Porém, a FATEC de Sorocaba, no curso de manufatura avançada, nós estamos nos preparando todos os dias para essa nova etapa da industrialização. Olá a todos, meu nome é Matheus Pavani, sou do 5º semestre de manufatura e vim apresentar o nosso projeto de DIP, Desenvolvimento Integrado ao Produto. Bom, o projeto do meu grupo consiste como se fosse simulando um tanque, né, através de uma garrafa PET, e o controle de vazão em nível desse tanque. Onde contamos com uma bomba d'água para fazer o líquido, seja água, seja o que for, circular, e um sensor de vazão para medir quanto de fluxo sai de líquido, e também um relé para acionar e desacionar a bomba. Aqui eu vou explicar para vocês como que isso vai funcionar um pouco da programação. O controle, vamos dizer assim, do nosso projeto, ele é feito tudo via Wi-Fi, ou seja, o volume de líquido que sai do reservatório é registrado num aplicativo via Wi-Fi. O acionamento e desacionamento da bomba também é feito através via Wi-Fi de um aplicativo. Então, bom, a plataforma que nós estamos utilizando para registrar a vazão do nosso tanque é a plataforma Blink. É uma plataforma aberta onde você consegue criar layouts de aplicativos para essas aplicações, acionar e desacionar, registrar dados, tudo funcionando via wireless. Então, para isso, nós temos a nossa programação aqui. Primeiro, o mais importante, nós definimos três, vamos dizer, variáveis para o nosso processo estar funcionando, para se conectar com o Blink. O Blink Template ID, que seria a identificação que o Blink gera quando você faz o seu aplicativo, o nome do seu aplicativo e o token que seria, vamos dizer assim, uma segurança. Porque cada aplicativo tem um token e você só consegue acessar ele através desse token. Aqui são as bibliotecas, essas duas bibliotecas, Wi-Fi.h é para conectar o ESP, que seria o microcontrolador que nós estamos utilizando, e Blink Simple ESP32, que seria a biblioteca para estar se comunicando com o Blink. A princípio, nós começamos passando 2 parâmetros da nossa rede Wi-Fi que nós estamos utilizando e da nossa senha da nossa rede Wi-Fi. Mais abaixo temos a definição dos pinos de controle, né? São os pinos que vão fazer o controle do sensor de vazão e do relé. Continuando, aqui nós temos as variáveis para o controle, né? O sensor de vazão precisa dessas variáveis para fazer o cálculo, vamos dizer assim, para saber quanto de fluxo passa por ele. Temos as variáveis de fluxo, volume e volume total para saber quanto de fluxo e quanto de volume e o volume total passa por aquele sensor. E temos, basicamente, mais abaixo temos mais variáveis de controle relacionadas ao nosso processo. Nós vamos ter uma função muito importante, que seria a função Blink Write V0. Cada objeto no Blink ele é nomeado com V0, V1, V2, V3. Isso é primordial dentro da programação do ESP para a comunicação. No nosso caso, o objeto V0 seria referente ao botão que vai acionar ou desacionar a bomba. Então a gente cria essa função, né, trazendo as informações de V0, e se o V0, no caso, mandar um sinal binário 1, ele liga o relé. Se for um sinal binário 0 ou não mandar sinal nenhum, o relé está desligado. Aqui temos a função do nosso void setup, né? O void setup basicamente seria uma preparação do nosso programa, né? Do ESP32, definimos as saídas e as entradas, configuramos o Blink através do auto-token da nossa rede e da nossa senha da nossa rede, como eu demonstrei lá em cima já. E aqui configuramos a interrupção para o sensor de vazão. O sensor de vazão, essa parte é muito importante. O sensor de vazão, ele vai medindo até que você interrompa essa medição dele, a contagem de pulsos, para você fazer o cálculo de quanto ele mediu até aquele momento. No nosso void loop, que seria a parte principal do nosso programa, nós chamamos duas funções, Blink Run. Blink Run seria a função para inicializar o aplicativo Blink, e o controle de fluxo, que seria a função que mede o fluxo que passa pelo sensor de vazão. Na função controle de fluxo, temos aqui um C,
ele mede a vazão de cada 10 segundos, ou seja, a cada 10 segundos ele interrompe a contagem de pulsos e faz o cálculo dessa contagem de pulsos e publica o volume e o volume total nesses dois objetos através desse comando, Blink Virtual Write. Publica no objeto V1 e no objeto V2. Aí, por fim, temos o contador, que eu falei que é parte integrante da nossa lógica, que ele é através de quantos giros o sensor de fluxo, o fluxo que passa, ele consegue achar o volume de água, de qualquer líquido total. E, basicamente, o funcionamento do nosso projeto é isso. Eu agradeço pela atenção de todos. Agora fiquem com o nosso projeto funcionando. Aqui medindo o valor de fluxo com o botão de on e off, o circuito, um módulo do relé e a bomba funcionando e ali o fluxo medindo tudo certinho, transmitindo o valor para cá. Bom dia a todos, eu sou Cleide Pereira Domingues, aluna do 5º semestre do curso de Manufatura Avançada aqui da FATEC, e hoje estamos aqui para mais um workshop de Manufatura Avançada. Estamos recebendo o nosso convidado especial, o Sr. Reginaldo Camilo. Ele tem uma vasto conhecimento na área de manufatura avançada e hoje escolhemos o tema de inversor de frequência, que é uma bem interessante que a gente está tratando hoje. Seja muito bem-vindo, Sr. Reginaldo. Muito obrigado, bom dia a todos, bom dia. Agradeço a oportunidade de estar aqui para falarmos um pouco sobre tecnologia, sobre essa nova invenção, nova avanço da tecnologia que é a 4.0. Para contar um pouco para a gente de como foi sua carreira profissional no início, nos diga como que foi o impacto quando você entrou nessa carreira, quando você viu o primeiro inversor de frequência na sua frente. O impacto foi bem grande, eu creio que para hoje, no mundo hoje, está um pouco menos impactante, mesmo assim ainda tem algumas pessoas que não se assustam, mas na minha época a gente não sabia nem o que era, nunca tinha ouvido falar, a escola não se difundia isso, não tinha essa vantagem que hoje as escolas nos trazem, aqui junto com vocês, ter laboratórios, ter algumas coisas, você tem um contato inicial. O contato inicial era direto na indústria, então você tinha um impacto muito grande junto com isso. Também a gente não tinha oportunidade, igual tem hoje. Era muito fechado, muito cerrado, muito fechado com os estrangeiros. Então hoje a tecnologia está muito aberta para nós. Quais foram as principais transformações que o senhor viveu da tecnologia nessa sua carreira? A parte principal da tecnologia foi a virada do motor de corrente contínua para alternada. Porque antes, a gente para controles de máquinas, grandes controles precisos, se usava motores de corrente contínua, que exigiam uma manutenção muito maior, paradas de máquinas com manutenção muito maior, custo muito alto. Isso punha os equipamentos poucos competitivos para a gente, para a época. Então a gente tinha uma pouca tecnologia porque poucas indústrias tinham acesso a essa tecnologia. Só as grandes indústrias, as papeleiras, a indústria de cirurgias, mas as pequenas empresas não tinham acesso a isso ainda. Hoje, com essa difusão, hoje se você pegar um inversor e um contador, depende da aplicação, você tem quase o mesmo preço. Então você tem hoje na tua mão um custo-benefício muito grande com essa tecnologia. Com a chegada da indústria 4.0, passaram a se comunicar, os equipamentos passaram a se comunicar muito entre si. Qual a função principal do inversor nessa parte? Como que ele se encaixa nisso? Antigamente, as redes não eram muito confiáveis. A gente tinha a rede RS-232, a rede RS-485, que eram redes pouco confiáveis. Qualquer variação de indução variava a resposta que era dada pelo equipamento ou que o equipamento recebia. A comunicação entre PLCs e inversor de frequência era muito via I/O.
Agora, com essa nova chegada da tecnologia, a vida das novas redes, a rede ASI, rede DeviceNet, rede TCP/IP, que hoje é a evolução, tudo se comunica através dessa rede, se tornou muito boa, a eficácia e a garantia da entrega de valores. Então, quando você lê uma informação que chega de uma máquina até você, você hoje tem uma certeza que aquele valor é o real lido na máquina. Então, hoje você controla uma máquina à distância. Você tem centros de operações ali voltados no mundo que tocam. A NASA controla um robô hoje em Marte através aqui com uma precisão como se estivesse controlando um robô próximo, com câmeras, com sensores de temperatura, sensores de movimento. Então, isso hoje, a tecnologia 4.0 nos evoluiu muito para novas descobertas que a humanidade anseja tanto. Na sua visão, quais são os principais ganhos que as empresas têm utilizando inversores de frequência? Os ganhos estão em controle desse processo. Você tem um controle mais preciso do processo, você tem uma garantia de uma entrega de um material com a mesma precisão do anterior. Você tem equipamentos muito mais repetitivos. Eu quero, por exemplo, fazer uma caixa. Então eu tenho uma precisão que todas as caixas tenham o mesmo molde, a mesma espessura. Eu quero fazer qualquer coisa que eu tenho muito mais controle. Eu dependo muito menos do olhar humano. Não que dispense o ser humano, mas o ser humano hoje tem menos contato. Então a entrega para nós hoje na indústria 4.0 é a gente poder entender mais o que está sendo entregue para nós daqueles valores lidos na máquina. Então isso para a gente é um ganho muito grande. O inversor tem um controle muito maior, precisão da indústria em si, falando em processo. Com relação à sustentabilidade, qual o papel do inversor nessa área? Hoje, na sustentabilidade, nós estamos no mundo, nós temos pactos globais aí até 2030 para a redução da emissão de carbono pelo mundo. E o inversor veio na redução do consumo de energia, forçando outras indústrias a avançar junto com ele. Indústrias de motores, por exemplo. Motores antigamente, você pegar todo curto prazo, não precisa muito longe, os motores tinham um fator de potência muito baixo, 0,7, 0,65, evoluiu para 0,89. Hoje a exigência do motor é 0,93, 0,95 de fator de potência, ou seja, fator de utilização de uma máquina. Pouca perda de energia, maior confiabilidade, gasto menor de energia. O mundo hoje ainda é muito carente de energias fósseis, energias de termoelétrica, nucleares. Isso reduz o consumo de energia com maior eficácia da indústria no mercado. Com todas essas mudanças tecnológicas, como o perfil do profissional também mudou. O que o mercado espera hoje do profissional do futuro? Hoje o mercado está muito mais competitivo. Hoje as pessoas têm que ter mais contato com a tecnologia. Você pega uma criança de 3, 4 anos, já pega o celular, vira ele de ponta cabeça. Mas a gente precisa voltar esse conhecimento de tecnologia numa indústria. Pegar sinais vindos de um sensor, transformar ele em informações úteis, informações que a gente consiga tratar e devolver para quem vai atuar, ou até mesmo para decisões do que vamos fazer para que a gente extraia o máximo de uma máquina. Então o profissional hoje tem que saber ler, interpretar e agir sobre esses valores. Então tem que estar bem alinhado com a tecnologia 4.0 hoje que no mercado, principalmente na indústria. O que o senhor diria, o senhor daria de sugestão para alguém que está pensando em entrar no ramo de indústria 4.0, manufatura avançada? Qual seria o seu conselho? O senhor deixaria para eles hoje? Dê uma pesquisada e veja que seja. Isso é uma carreira linda, uma carreira promissora, mas mais do que isso, é a sensação e o valor de saber. Eu trabalhei, eu desenvolvi, eu vi crescer, eu vi nascer, eu desenvolvi. E essa carreira, ela te proporciona isso. Você ser um projetador, você gerar algo
criar uma tecnologia a partir dos seus conhecimentos. Então, estude, que é uma linda carreira. Não tenha medo, não tenha essa barreira do medo, da transição. Se aproxime, você vai ver que é uma carreira linda. Na sua opinião, como o senhor vê que o Brasil está hoje na indústria 4.0? Qual a nossa posição? O Brasil deu uma recuada muito grande na tecnologia com a pandemia, uma parada. Porque a tecnologia ela vem de investimentos, de novos investimentos. Com a pandemia, com a teletrabalho, o Brasil deu uma reduzida muito grande. Mas hoje, com essa guerra da China, guerra dos Estados Unidos, disparada do dólar, a Rússia, ela está obrigando novamente o Brasil a alavancar. Tá aí vocês estudando, formando novos profissionais, alavancar essa tecnologia, porque senão não fica pouco competitivo com o mundo. Você, quando não é competitivo, você é engolido. Então, essa pegada da indústria 4.0, de novos profissionais, força a gente a ir avante. E o Brasil está muito carente disso ainda. Nós estamos evoluindo, mas o passo deu uma reduzida muito grande com a pandemia. Mas agora, com a retomada dos investimentos, dessas novas tecnologias vindo para o Brasil, nós temos certeza que mais uns 4, 5 anos nós estamos aí competindo de igual para igual com os europeus. Assim seja. Muito obrigada pela sua participação. Esse é o nosso workshop de manufatura avançada aqui da FATEC. Eu agradeço ao Camilo pela disposição, por transmitir tanto conhecimento, dividir com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Se tiver na necessidade e à disposição, estarei pronto para conversar com vocês um pouco mais sobre tecnologia, sobre o avanço da tecnologia 4.0. Muito obrigado. Olá a todos, hoje estamos aqui com o Renan, ele veio nos dar uma palestra e vamos fazer um bate-papo com ele sobre a IoT, sobre a situação da indústria 4.0 do Brasil e sobre robótica nova. Então, Renan, conta um pouquinho mais pra gente, quem que é você, um pouco da sua trajetória, da sua história. Beleza, tudo bem pessoal? Eu sou o Renan, sou engenheiro de controle e automação, formado em Minas Gerais, na Federal de Itajubá, fiz especialização em mecatrônica. E sempre trabalhei com pesquisa, tanto na parte de desenvolvimento quanto na indústria mesmo aplicada, de robótica móvel principalmente. E trabalho com a indústria 4.0 aí há quase 10 anos aí em desenvolvimento de projetos, tanto de automação de linhas de produção, quanto em melhorias de processo. Bom, vamos começar então. A primeira pergunta que a gente tem, as perguntas que a gente fez hoje aqui foi a sala que foi formulando. Vamos falar um pouco sobre a IoT. Então a gente quer saber de qual forma o IoT está sendo aplicado na indústria atualmente e como o IoT e as ferramentas que ele traz junto com ele, como análise de dados, ela está gerando um impacto dentro das indústrias, dentro das linhas de produção, etc. Cara, o IoT eu acho que é uma das principais ferramentas aí das novas tecnologias, chamada da indústria 4.0, né? Porque é a forma de você fazer aquisição de dados, tá? Então, o IoT, que é a Internet of Things, né, que é a internet das coisas, basicamente é uma forma de você conectar tudo. Então, quando você tinha uma linha de produção e você queria melhorar ela, você tinha que investigar, às vezes você nem era tão assertivo nas tomadas de decisões para se melhorar. Eu preciso trocar aqui esse motor, eu preciso trocar aquele atuador, eu consigo aumentar a velocidade da esteira, ou eu consigo melhorar algum processo, ajustar a temperatura. Então era um método muito empírico. Antigamente, eu queria melhorar um processo, eu tinha que fazer testes e testar qual seria o resultado na ponta da linha, né? Com o IoT, quando eu deixo tudo conectado, eu consigo mapear o processo de uma forma a identificar cada variável, a influência dela no todo. Então isso ajuda a gente a fazer aquisição de dados. Eu acho que a principal ferramenta da IoT é a aquisição de dados, e esses dados sendo bem administrados, ou com um algoritmo inteligente, ou com uma inteligência artificial, você consegue tomar decisões mais assertivas, né? Então acho que esse é o principal avanço aí da tecnologia e os ganhos que o IoT tem na tomada de decisões para você melhorar a eficiência, a qualidade e reduzir custos da sua produção. Bom, ainda sobre a IoT,
vamos levar em conta uma empresa tradicional hoje em dia, uma linha de produção, que ela não tenha o IoT implementado dentro da estrutura dela. A gente queria saber um pouco mais quais são os obstáculos e os desafios técnicos para estar implementando essa integração entre sensores, máquinas, essa aquisição de dados, como você mencionou. Isso daí é uma pergunta legal, porque hoje é a principal dificuldade da indústria brasileira para ela entrar definitivamente na indústria 4.0, né, que seria a quarta revolução industrial aí. E um dos principais obstáculos que a gente encontra, que eu encontro nos projetos, nas empresas que eu atendo, é relacionado à defasagem, tanto da parte de conexão, igual eu comentei, né, o IoT tem que estar tudo conectado, mas às vezes a empresa tem uma internet no escritório, e uma das coisas que as pessoas confundem bastante, que a internet no escritório é diferente da internet no chão de fábrica. Então você tem demandas diferentes, tanto de fluxo de dados quanto de robustez. A gente já teve casos de equipamento não funcionar porque você tem um ruído na linha, de uma alta tensão, por exemplo, e que você atrapalha na conexão do equipamento. Então hoje a gente tem essa defasagem, tanto da parte infraestrutural, que eu acho que é o mais crítico hoje, de você ter uma infraestrutura de conectividade, de internet, até de rede apropriada para isso. E daí você tem os outros empecilhos que são mais mecânicos relacionados à obsolescência dos equipamentos hoje no Brasil, né? A gente tem uma indústria fabril muito obsoleta com relação às máquinas. Então você tem máquinas hoje que você não consegue às vezes implementar um sensor ou adaptar um sensor, um encoder, algo do tipo, porque mecanicamente é inviável, ou você não tem nada apropriado para aquilo, você tem que desenvolver algo que se adapta àquilo. Então, essa introdução de equipamentos novos, modernos, numa linha defasada, obsoleta, junto com essa falta de infraestrutura de TI, de conectividade, acho que são os principais problemas hoje no Brasil. Bom, vamos partir agora um pouco da robótica móvel. E, assim, é uma área que a gente vem prestando atenção, que ela vem crescendo bastante dentro das indústrias. E a curiosidade do pessoal é querer saber quais são os principais conhecimentos técnicos que você julga necessário para estar desenvolvendo um robô, uma AGV, seja lá o que for, desde a sua implementação em ambientes hostis, seu modo de navegação, sensoriamento, parte mecânica, etc. O que eu sempre brinco, em qualquer projeto, isso eu posso falar de robótica móvel ou de uma máquina ou de qualquer outra coisa, a primeira coisa que a gente precisa, inclusive foi o que eu falei bastante na palestra, que eu falo bastante das oportunidades que eu tenho, é a predisposição a fazer acontecer, entendeu? Porque todo projeto, mesmo se você for montar uma mesa de madeira de marcenaria, ou se você for fazer um robô para transporte de carga, todo projeto tem seus desafios. E a parte de conhecimento teórico em si, hoje em dia, com a internet, com tudo, com o Google, com o ChatGPT, você consegue praticamente informação sobre tudo. Então, o empecilho maior que eu encontro nas empresas que eu já trabalhei, às vezes com funcionários que eu já trabalhei, era na dificuldade da pessoa querer fazer algo diferente, de querer levantar da cadeira, de querer ir para a oficina, querer sujar a mão. Então, acho que essa é a primeira disposição, é a proatividade de querer fazer. Porque conhecimento, eu falo, se você quiser fazer uma GV hoje, você não precisa ter um conhecimento técnico de mecânica, de eletrônica, motor. Logicamente que se você quiser fazer um robô desse, você já tem essa predisposição ou já estudou algo relacionado. Mas o conhecimento em si teórico a gente encontra na internet. O desafio é você ter a frieza de saber que é difícil, de que os desafios vão aparecer, mas que a persistência vale a pena e o trabalho bem feito dá resultado. Eu acho que esse é o principal segredo. Certo. Ainda dentro do assunto de robótica móvel, a gente, como eu já mencionei, vem notando que ela está sendo cada vez mais aplicada dentro das empresas. E na sua opinião, qual que é o impacto da robótica móvel dentro do ambiente industrial? Olha, eu acho que um dos principais impactos hoje, do que eu vejo também nas empresas que eu atuo, é na manipulação de cargas, né? Isso é o primeiro, número 1. Transporte de cargas, tanto de cargas por excesso de peso ou por excesso de recorrência. Você precisa que o material seja abastecido muitas vezes. Então, às vezes é inviável, até ergonomicamente, é desconfortável para o ser humano fazer. Tanto seja por excesso de peso ou por excesso de repetição. Então eu vejo isso, a robótica móvel fazendo muito bem esse atendimento. E também com a parte de ambientes hostis, né? Então você tem um ambiente enclausurado, você tem um ambiente sujo ou exposto a um gás ou risco químico. Então acho que nesse ponto
a robótica móvel é necessária. Então hoje, na verdade, foram essas necessidades mais críticas que impulsionaram a robótica móvel tanto no Brasil quanto no mundo. Então, para mim, essas são as principais necessidades e hoje no Brasil, principalmente, é onde você pode mais encontrar essa aplicação. Bom, certo, vamos falar um pouco sobre entrar no tema sobre a atual, como está a indústria 4.0 dentro do Brasil. E já dentro desse tema, a gente quer saber qual que é o panorama, como você enxerga a indústria 4.0 hoje em dia dentro do Brasil e com que maturidade as empresas, de uma forma geral, elas estão levando essa mudança. Olha, eu vejo uma boa disposição, predisposição para essa mudança, tá? Eu já participei de alguns eventos onde reúne empresários, indústrias, e isso é bem claro para todos, a necessidade, até porque se for pegar, por exemplo, comparar com o Japão, Alemanha, Estados Unidos, onde a tecnologia está mais avançada do que aqui, isso é natural, até porque eles têm mais acesso, até financeiro e técnico com relação a isso, mas essa necessidade de defasagem despertou esse interesse muito grande e eu vejo hoje que as empresas estão buscando. Só que cai naqueles empecilhos que eu falei. Hoje, a infraestrutura de uma empresa é algo muito caro. Se você for parar para ver onde estão os custos mais agregados para montar uma fábrica, por exemplo, o custo de infraestrutura, tanto de abastecimento de energia, gás, o que for, água e redes, é muito caro. Então, a defasagem disso e a impossibilidade disso de trazer algo mais moderno são os principais obstáculos, tá? Mas hoje no Brasil, como o brasileiro é muito criativo, eu acho que isso é um dos diferenciais nossos com a nossa mundo, a gente consegue achar praticamente uma solução para tudo. Então eu já vi soluções de IoT que você consegue colocar um equipamento standalone, sem conexão com a internet, numa bancada ou numa linha de produção, e ali com um cartão ou com um token você consegue fazer aquisição de dados de passagem de produto, de tipo de material. Então você consegue fazer essa aquisição de dados para você trazer aquelas vantagens que eu falei lá atrás, que é do monitoramento mais preciso para tomar a decisão. Então, apesar das dificuldades do Brasil com relação à infraestrutura e obsolescência, a gente tem uma indústria que está preocupada em melhorar, que em grande porte nas mais ricas estão melhorando, e nas menores a gente tem soluções criativas no Brasil que também estão avançando. Certo. Então, agora o Penan, ele é empreendedor também, ele é empresário, e é uma dúvida, né, de muita gente que acaba saindo da faculdade na área de tecnologia, sobre como empreender, que jeito empreender, se é uma opção viável. Então a gente quer saber de você, Renan, qual que é o mais desafiador em estar empreendendo no Brasil hoje em dia, estar trabalhando com tecnologia, seria o desenvolvimento de uma solução ou trabalhar com as demandas do mercado, etc. Eu acho que assim, a oportunidade, né, de empreender, de ter um negócio, eu acho que sempre vai ter. Eu acho que o que fica mais difícil ao longo do tempo é você encontrar a melhor opção e que resolva um problema real, né? Porque se a gente for ver as startups, as ideias que tem por aí, nos hackathons e tudo da vida, todo mundo tem muitas ideias, mas qual ideia realmente resolve um problema financeiramente viável? Eu acho que esse é o primeiro desafio, tá? E mesmo que você encontre algo que resolva um problema, ou que não necessariamente, por exemplo, no caso da minha empresa, a gente não resolve um problema, a gente desenvolveu um produto de lazer. Então, na verdade, é algo que agrega para um outro setor da sociedade. Porém, também atendendo uma demanda financeira que tem que ser viável para o negócio fazer sentido. Então, a conta tem que fechar, desde a ideia do papel, não é só na ideologia ou no sonho, né? A conta tem que fechar para o negócio fazer sentido. E passando dessa etapa do problema, de uma solução financeiramente viável, a gente tem as dificuldades de fabricação no Brasil, né? Principalmente no meu caso, que é uma empresa de hardware, então tudo que é hardware é custoso, processo de fabricação que tem que ser desenvolvido, fornecedores que não querem atender ou te atendem com o caso para você ser pequeno, isso é uma das principais dificuldades que a gente encontra. Então, além, logicamente, das dificuldades implícitas que a gente tem no Brasil, que é o custo do Brasil, né? Então, tudo é caro, tudo tem imposto, tudo você paga dobrado, triplicado, tudo que a gente importa, a gente paga um valor absurdo, mas isso tem que fazer, eu não posso usar isso como desculpa, porque isso tem que estar na conta inicial do que eu falei da viabilidade financeira, então você já tem que estar considerando isso. E mesmo assim a gente tem dificuldade no conceito de hardware, por você estar fazendo algo que está sujeito a uma utilização de um usuário, uma manipulação, que nem sempre vai ser como você planejou.
Então, como eu falei, né, do protótipo ao campo, você tem um abismo gigantesco que tem que ser vencido dia a dia. E aí que entra a persistência do empreendedor, né? Porque fazer uma vez não vai dar certo, a segunda vez não vai dar certo, mas se você tiver feito bem certinho as pontinhas iniciais, a sua previsão e o seu planejamento, você sabe que uma hora vai dar certo. Então é aí que entra a persistência, o sangue frio, você tem que ter cabeça no lugar, não pode se desesperar com os problemas, com as adversidades, porque uma hora vai dar certo e a hora que der certo é a hora que vale a pena. Então é nesse momento que a gente tem que focar para você fazer todo o processo e o esforço fazer sentido. Certo, Renan. A gente agradece muito pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar vindo aqui, dar uma palestra para nós, gravar para nós com o nosso workshop. Foi muito importante, acredito, para todos. A sua palestra agregou muito valor para o conhecimento geral da turma. Não, eu que agradeço aí a oportunidade, né? Sempre é bom a gente poder estar compartilhando experiências, conhecimentos, justamente para multiplicar, né? Então aquilo que me fez lá atrás querer fazer algo diferente e ter esses projetos para apresentar, essa sementinha que eu quero sempre estar plantando na cabeça de cada um para que a gente sempre possa evoluir a engenharia do Brasil e a indústria que vem da gente. A gente agradece também pela atenção de todos até agora no nosso workshop. Agora vocês vão ficar com os vídeos de alguns projetos do Renan funcionando.
Olá, eu sou Samuel Franco. Sou professor na FATEC Sorocaba e coordenador do curso superior de tecnologia em manufatura avançada. Neste momento, estou aqui para agradecer a todos que participaram junto conosco neste evento. Este evento foi planejado, preparado para transmitir informações e gerar conhecimento em relação à indústria 4.0. Os nossos agradecimentos aos alunos da disciplina de gestão de equipe do 5º semestre, coordenada pelo professor Odirley. Esses alunos é que entraram em contato com os palestrantes, agenda, verificar com a direção quando que eles poderiam estar participando junto conosco. Foi eles que verificaram a agenda dos palestrantes externos para estarem aqui na nossa instituição, abrilhantando o nosso evento. Então, parabéns à equipe por desenvolver esse trabalho para nós termos este evento. Sucesso a todos os envolvidos e a todos que participaram neste evento. Obrigado e até breve.